Fala aí, galera! Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje a gente não vai falar de aula propriamente dita, mas a gente vai falar de maneiras diferentes de você estudar, certo? E uma dessas maneiras é através de sites de simulações. Eles são bem conhecidos, né? Tem bastante professor utilizando, tem bastante aluno já que conhece as ferramentas, mas eu trouxe um especial que eu gosto bastante, que é o site Pet Colorado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como encontrá-lo e como mexer nele. Mas como você pode ver aqui em cima, é um site de simulações onde você encontra tudo isso, física, química, biologia, matemática e mais algumas outras coisas. É um site muito interessante, tá? E é uma maneira diferente da gente poder visualizar os conceitos abstratos que existem nas ciências, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de química, modelos atômicos. Não dá para ver um modelo atômico, não dá para ver o átomo para saber se aquele modelo atômico tem um comportamento coerente, correto, certo? E aí a gente vai falar, por exemplo, de física, forças gravitacionais, né? Como é que eu vou olhar lá o movimento para saber a órbita da Terra ao redor do Sol, da Lua ao redor da Terra? Então é legal utilizar ferramentas de simulações, beleza? Eu vou falar sobre uma delas agora, e aí você vai ver o quanto que isso facilita o seu aprendizado. Bora lá! Aqui está o site, tá? Para você dar uma fuçadinha depois. Como você pode ver aqui em cima, é petcolorado.edu, tá? Edu de educação. petcolorado.edu. Se você digitar Pet Colorado lá no Google, é o primeiro que você vai encontrar. Então você vem aqui em simulações, tem também em português a versão, tá? Aí aqui você tem por formato, por matéria, por data de adição, todas as simulações, enfim, várias classificações diferentes. Eu vou começar pela química, obviamente, e a gente vai ver a quantidade de simulações que existem. Essas simulações estão classificadas pelo tipo do formato do arquivo, então se você clicar em uma que na hora ela não abra, o seu computador vai te dar a opção de você baixar aquela ferramenta que precisa para abrir esse arquivo, tá? É tudo bem rápido. Mas aí, por exemplo, você tem desde as mais simples, como balanceamento de equações químicas, que às vezes é um problema, né? Essa simulação de balanceamento de equações químicas é bem legal, porque ela te dá uma opção game. Você vai falar, nossa, que divertido, né? Game de balanceamento. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que na versão game você tem tempo para balancear as equações. E isso te ajuda muito a ficar rápido para o vestibular, tá? Isso é importante. Aí, espectro do corpo negro. Para você que acha que esse site de simulações é coisinha para criança, que só tem coisa fácil, abre algumas simulações aí, espectro do corpo negro, eletricidade, leis, enfim, difusão, comportamento dos gases, densidade gasosa, tá? Eu gosto muito de deixar como exemplo essa daqui, experimento de Rutherford. Como a gente estava falando no começo do vídeo, às vezes quando conversamos sobre modelos atômicos, fica meio complicado, né, de visualizar. Então quando você clica lá no experimento de Rutherford, vai abrir essa telinha, vai dar o play aqui no esquema, ele vai carregar a simulação. Algumas, como são muito bem elaboradas, demoram um pouquinho mais. Mas é esse aqui, o tempo máximo que ela demora para abrir. E olha que opção legal. Ele te dá a opção de você fazer o experimento de Rutherford como se o modelo do pudim de passas lá, né, o modelo de Thomson, estivesse correto. E depois o modelo de Rutherford propriamente. Tá? Então, se a gente abrir aqui o de Rutherford, ele te dá a lâmina de ouro, um pedaço, né, numa escala atômica aqui de 6 vezes 10 a menos 10. E aí você consegue visualizar a eletrosfera dos átomos e o núcleo dos átomos. Se você ligar aqui o feixe de partículas alfa, elas vão atravessar a folha de ouro nesse ponto. E aqui é um zoom, né, que ele te dá para o experimento. Ou seja, é como se você estivesse no laboratório do Rutherford e ainda com o poder de conseguir visualizar os átomos lá para ver o que acontece com as partículas. Isso daqui é fantástico, galera. Então vamos lá, um monte de partícula alfa. Lembrando que o Rutherford sabia que elas eram positivas. E aí você vai ver que a grande maioria atravessa os átomos. Mas algumas desviam e algumas voltam, né, devido ao núcleo positivo e muito pequeno dos átomos. Aquela história toda que você já conhece sobre os modelos atômicos. Aqui, Alex, eu não estou enxergando direito essas bolinhas. Aí a gente aumenta aqui, nesse de baixo, nesse átomo aqui, para você ver um átomo só e a interação das partículas alfa com um único átomo. As partículas alfa, que tem 2 prótons, 2 nêutrons, né? Elas estão bem bonitinhas representadas aí. Aí você vê que a maioria passa, a maioria atravessa. Mas aquelas que passam perto do núcleo desviam muito. E aquelas que chegam na direção do núcleo voltam. Quer ver um ponto bem legal dessa simulação, um ponto muito positivo?
Não existe partícula alfa colidindo com o núcleo, tá bom? Alguns materiais colocam assim, ó, as partículas alfa que colidiram com o núcleo retornaram. Não. Se elas tivessem colidido com o núcleo, muito provavelmente o núcleo teria se rompido e isso seria uma reação de fissão nuclear e uma explosão violentíssima. O que acontece é que quando elas chegaram muito próximas do núcleo, elas retornaram, né, por causa da repulsão das cargas positivas. E essa simulação está mostrando isso perfeitamente, ó. Por exemplo, essas partículas que chegam muito próximas, ó, elas voltam, tá vendo? Sem colidir com o núcleo, certo? Mas essa é só uma das simulações possíveis. Vamos voltar aqui o nosso sitezinho. E, por exemplo, ó, vamos fuçar em simulações de biologia. Galera, não é a minha área, então vamos brincar nas simulações de biologia. Por exemplo, essa primeira aqui, ó, Color Vision. Só para você ver que existem muitas de biologia, de física, de matemática. Vamos abrir essa daqui e ver do que se trata. Só pela figura ali a gente já consegue imaginar, né, do que se trata a simulação. Vamos para essa aqui que parece ser mais legal. Você tem um ser humaninho bonitinho aqui. E aí, por exemplo, se você jogar a luz vermelha nos olhos do bicho, ele está enxergando a luz vermelha. Por quê? Vamos colocar o cérebro aqui, ó. A luz que está sendo absorvida aqui pelo olho, passa pelo nervo óptico, é interpretada pelo cérebro como luz vermelha. Beleza? Mas se absorver luz verde ao mesmo tempo, ele está enxergando a cor amarela. E uma mistura das três, azul, verde e vermelha. Luz branca. Então aqui mostra para nós um pouquinho de como a gente interpreta aquilo que está sendo absorvido aí no olho e as misturas de cores, né? Eu não vou falar muito da parte biológica, porque provavelmente vou falar alguma coisa errada ou faltando aqui. Então, deixo para vocês que sabem muito mais de biologia do que eu, certo? Mas existem várias simulações legais de biologia, onde você pode ficar manipulando tudo aqui, tá? O legal das simulações é isso, você manipula, você faz o experimento acontecer. Voltando aqui nas simulações, para a gente fechar, vamos ver uma de física bonitinha. Física. Tem algumas de física que são comuns na química, né? Porque o assunto é o mesmo, e também às vezes até na biologia, na química também e biologia, né? Mas vamos ver uma legal aqui, ó. Por exemplo, cargas. Ó, aqui o Color Vision que a gente viu agora. Faraday. Tem um monte, galera. Ó que legal, gravidade. Gravidade. As órbitas e o quanto essas órbitas são manipuladas pela gravidade. Vamos ver isso aqui, ó. Modelo. Aqui tem o Sol e a Terra pequenininha. Vamos adicionar tudo que ele te dá de ferramentas aqui, ó. Eu quero ver a força gravitacional, quero ver a velocidade, quero ver a órbita. Play. Ó que legal. Aqui ele vai te mostrando quantos dias demora, né, para fazer toda essa volta, a órbita do Sol ao redor da Terra, a órbita da Terra ao redor do Sol. Olha eu aí, falando que a Terra é o centro do universo. Muito bem. Aí, galera, o legal das simulações é que você pode verificar o que aconteceria caso as situações fossem um pouco diferentes. Então, por exemplo, vamos aumentar a escala aqui. Eu quero a Lua e a Terra. Ah, beleza. O que acontece se eu aumentar a massa da Lua? Vou aumentar um monte a massa da Lua. O campo gravitacional da Lua aumenta muito e agora ele está deslocando o eixo da Terra. A Terra está se movendo. Eu vou vou diminuir a massa da Lua, massa normal, e vou aumentar a massa da Terra. Bum! O campo gravitacional da Terra engoliu a Lua e a gente tem problemas, né? Deixa eu tirar aqui as velocidades. Deixa a órbita. Dá um pausa na Lua. Eu quero colocar a Lua pertinho da Terra. Vamos ver o que acontece com a órbita. Ela deslocou o eixo da Terra, então a órbita está sendo modificada. Pausa a Lua. E se a Lua cair na Terra, a gente morre, certo? Só para finalizar aí, porque o tempo está ficando muito longo. Galera, enfim, ó, brincadeiras à parte, esse é um site muito, muito importante que vai te dar a base, é uma ferramenta educacional muito bem feita, tá? Então aproveitem, existem várias coisas assim na internet, existem laboratórios virtuais, tá? Aproveite esse tempo de isolamento, de quarentena e encontre coisas que te ajudem a pensar, a melhorar, certo? Esses sites são muito, muito importantes. Eles vão te ajudar muito, às vezes na hora parece uma brincadeira, né? Mas eles vão te ajudar muito a pensar lá na frente, beleza? Espero ter lhe ajudado.
Em breve eu volto com um pouco mais de dicas de sites, de ferramentas, dicas de livros, tá? Para você aprender um pouco mais de ciências também, na história das ciências, coisas importantes que você precisa fazer nesse período que você tem um pouquinho mais de tempo, talvez, né? E aproveitar melhor o nosso tempo para adquirir conhecimento. Certo, crianças? Em breve eu volto com mais vídeos, mais dicas, mais aulas e até mais. Fui!